Olá, pessoal. No Saiba Mais de hoje, nós vamos conversar com o Leonardo aqui para ele explicar para a gente o quanto custa ter um cavalo, né? Porque às vezes a pessoa quer comprar, mas ela não tem a noção do valor que fica fazer a manutenção do animal. O Leonardo vai passar para a gente aí passo a passo. Espero que você goste. Vamos lá, Léo? Vamos lá. Olá, pessoal, estamos aí de volta. Bem, esse é um tema interessante porque a gente sempre tem uma coisa assim no meio do cavalo que a gente fala, né? Comprar cavalo é fácil, difícil é manter, né? Então, assim, hoje tem as facilitações para você comprar um cavalo, leilão, né? Divide e tal, e tem cavalo de quanto é preço. Mas essa manutenção, para fazer uma manutenção bem feita, realmente a gente precisa pensar duas vezes, né? Então, claro, que vai depender muito do seu objetivo, né, em ter esse cavalo, né, e da onde você mora. Então, quanto mais perto dos grandes centros, mais caro vai ficando, né? Você está mais distante, então você às vezes consegue fazer a manutenção de um cavalo num pasto, arrendando um pasto e tal. E aí se torna muito mais barato, mas não tem também aquela manutenção diária que normalmente se tem num centro equestre. Mas o que é o mais natural, assim, normal, né? O que é mais corriqueiro no dia a dia? Eu quero ter um cavalo, eu vou deixar ele num centro de treinamento ou num centro equestre que o cara, no mínimo, vai cuidar do meu cavalo. Então, a gente já começa aí na situação da ração. Então, a gente tirou o cavalo do habitat natural dele, trouxe o cavalo para o habitat doméstico, né? E vamos colocar ele dentro de uma cocheira, né? Ou dentro de uma cocheira ou num piquete. Mais corriqueiro é dentro de uma cocheira. Então, você colocou um cavalo dentro de uma cocheira, você já precisa de uma pessoa para fazer a manutenção dessa cocheira todo dia, né? Então, ele vai ter que limpar, tirar os estrumes, né? Tirar a urina do cavalo e aí, com isso, fazer a manutenção da cama do seu cavalo. Tá? Então, a cama normalmente é serragem, né? Pó de serra ou maravalha, né? O ideal seria de madeira branca, a gente normalmente usa pinos, né? Que é a mais bacana, assim, que não dá alergia. Alguns cavalos têm um pouquinho de alergia aí em algumas situações. Mas isso aí hoje se compra, né? Então, normalmente o pessoal compra um caminhão grande aí por mil e poucos reais, só para você comprar a cama do seu cavalo. Então, já começa por aí. Essa pessoa para fazer essa limpeza e para fazer a manutenção dos coxos também. Então, coxo d'água tem que ser rotineiramente limpo, né? Coxo de comida tem que ser rotineiramente limpo. Então, tem alguns cavalos que tem um hábito bacana. A gente tem até aqui no rancho um cavalo assim, que ele sempre estruma bem no cantinho da cocheira, fica fácil de limpar. Tem outros cavalos que estrumam, sujam tudo. Tem cavalo que estruma dentro do coxo d'água, para você ter ideia, né? Estruma dentro do coxo de comida. Então, a gente, às vezes, até faz essa orientação dos tratadores. É importante falar aqui que esse tratador precisa ter uma noção muito boa de cavalo, porque ele que vai estar o dia a dia com o seu cavalo, né? Ele que vai estar vendo seu cavalo 3, 4, 5 vezes por dia, às vezes até mais, né? Então, vamos imaginar que dentro desse centro equestre você alimenta seu cavalo 3 vezes por dia com ração, e aí nesses momentos ele repõe o verde, então ele vai no mínimo seu cavalo 3 vezes por dia. Então, se esse cara não tiver um pouco assim, de conhecimento de cavalo, né, ele não vai te ajudar no caso quando o seu cavalo tiver algum problema, né? Então, esse cara tem que realmente ter um pouquinho de atenção. Aí a gente volta a falar aqui do curso de doma, né, que é coisa de estar 100% presente. Então,
A gente fala que hoje em dia o celular atrapalhou muito o cara que limpa cocheiro, o cara que está no cavalo, que ele está fazendo as coisas disperso, né? No celular e às vezes não está vendo direito. Às vezes o cara vai lá, nem olha o coxo do cavalo, joga a ração lá dentro e se o cavalo estiver estrumado lá dentro, né? E se tiver caído ali muita serragem, sei lá, pode ter várias coisas. Já vi várias situações e essas são importantes, porque, assim, às vezes, se um cavalo estruma no coxo de comida, você joga, ele acaba nem comendo, ou consegue até selecionar um pouco que não sujou. E tem os cavalos que comem tudo, até com estrume, e isso, né, o que a gente chama de coprofagia, você está acabando ensinando o seu cavalo a ter um vício de estabulagem, que é comer fezes. Mas o pior é quando esse cavalo estruma dentro do coxo d'água. E aí ele deixa de beber água e provavelmente esse cavalo vai ter um problema digestório depois. O que a gente conhece mais é a cólica, né? Tá? Então, começando por aí, né? Esse trabalho diário, essa rotina do seu cavalo. Bem, isso pode ser feito na cocheira, como a gente está falando, e tem algumas situações para baratear que o cara, ele, nesse centro equestre, ele tem vários piquetes. E aí ele acaba te vendendo esse serviço, que é soltar o cavalo no piquete, né? Que aí fica mais barato. Então, no piquete ele não precisa comprar cama, no piquete ele não precisa limpar, né, todo dia. Então, isso se torna um pouco mais barato nessa venda desse serviço. Mas, de qualquer forma, a alimentação tem que ser dada nos mesmos horários, porque normalmente esse piquete não tem cobertura vegetal, né? Um piquete, para você soltar o cavalo uma hora ali, e algumas vezes é um piquete só para banho do sol. Mas no piquete, é importante que a gente consiga fazer uma seleção de animais, dependendo de como é esse piquete, para você ver quem você vai soltar no vizinho da frente, quem você vai soltar no vizinho do lado, vizinho de trás. Então, normalmente, piquetes são animais machos castrados, potrinhos ou fêmeas, né, que não sejam briguentos, né? E aí a gente fazer essa observação de como é dividido esse piquete. Ah, é com arame liso, é com choque, é com madeira, né? Então, são essas situações que a gente também tem que conhecer um pouquinho da índole do cavalo para saber se esse cavalo vai se adaptar bem ao piquete. Normalmente, os briguentos vão bater de frente com o cavalo do lado e isso pode causar um acidente, né? Então, essas observações são importantes. Bem, alimentação. Ração. Então, legal que você dê uma ração de qualidade, né, para o cavalo. E aí, bem, essa situação de ração vai diferenciar bastante também em muitas situações. Então, mas o que eu sempre falo é que você tenha uma boa ração, né? Então, tem pessoas que batem ração, tem pessoa que dá milho, sei lá, né? Diminuiu bastante hoje, mas ainda tem muita gente que faz rolão de milho e faz essas misturas para poder baratear. E aí, quer dizer, isso vai aumentar ou diminuir o seu valor. Mas o que eu acho interessante é que você consiga realmente dar uma ração balanceada, de forma que o fabricante da ração já selecionou ali a qualidade dos alimentos, né? Eu sou patrocinado pela Comigo, então eu tive a oportunidade de ir numa fábrica e a gente não tem noção do quanto, pelo menos na Comigo é assim, do quanto eles selecionam os alimentos, os grãos e tudo, para poder fazer uma ração balanceada. Então, é todo um estudo para ele colocar o tanto de milho, o tanto de soja, o tanto disso, o tanto daquilo, né? Eles estudam todo o processo para poder fazer a ração. Aí vem o cara lá, acha que sabe, faz a mistura própria dele ali, e isso não está sendo balanceado, né? Por isso que a gente fala que é uma ração balanceada, tá? Então, uma boa ração é importante. Sal mineral.
é interessante você dar um sal mineral de qualidade, né? E à vontade. Os cavalos que normalmente têm o sal mineral à vontade no coxo, né? E são cavalos que nutricionalmente estão em boas condições, eles vão ter uma tendência a lamber o sal quando o organismo pede, vamos dizer assim, né? Então, ele vai criar um hábito de comer um pouquinho por dia e comer de vez em quando, né? A gente vê situações de alguns cavalos que nunca comeram sal e cavalos estressados, às vezes, que vai lá e come muito sal. E aí a gente tem que ter uma observação maior nesse cavalo. Então, normalmente nessa situação acontece do tratador reclamar que aquele cavalo urina muito. Então, é o cavalo que come muito sal e aí sente a necessidade de beber muita água e urina muito na cocheira. Então, o sal mineral para esse cavalo, para esse indivíduo em especial, tem que ser regrado, né? Tá? Quanto a verde, né, o volumoso, que o pessoal chama, na verdade, o legal é se a gente tivesse o verde, né? Você conseguir cortar esse capim verdinho e dar para o cavalo e tal. Isso, dificilmente você vai ter um problema de cólica quando você tem um verdinho assim. Mas a gente tem a opção do feno hoje, né? E aí, claro, feno de qualidade, um feno com um tamanho que seja cortado na época certa, né? Seja desidratado da forma certa. Bem, mas não estou aqui para falar de feno. É importante que você dê um bom feno. E, se possível, esse feno está à vontade para o seu cavalo. Mas isso normalmente não acontece no centro equestre, onde você paga para seu cavalo estar lá. Então, o dono do estabelecimento normalmente vai ter uma tendência a não usar tanto assim. Então, assim, no meu rancho aqui, normalmente tem ali o dia inteiro o feno à vontade para o cavalo, e quando ele sabe que está à vontade, ele não vai ficar comendo o tempo inteiro, ele se regra nessa alimentação. E aí, volto a falar, é importante, assim como a gente fala na doma, cada indivíduo tem uma personalidade e na hora de comer também. Então, essa observação, então volto a falar, o tratador tem que estar ligado para ver isso. Às vezes você tem um cavalo que come demais, está ficando barrigudo, né? Está ficando com sobrepeso, aí você regra um pouco esse feno também, né? Mas antes de ter regrado o feno, você regrou também a ração, os cavalos que estão muito gordos. Então, isso é legal, porque é legal de falar, porque normalmente a pessoa não tem um pavilhão de 20 cocheiras, ele vai lá, não, 4 quilos de ração. E meio fardo de feno em cada trato, vamos dizer, né? Só que vão ter indivíduos que vão ter a conversão alimentar muito boa, então esse 4 quilos está sobrando. E vão ter indivíduos que a conversão é menor, e esses 4 quilos estão faltando. Ou é aquele indivíduo que tem 1,40 m e o outro 1,60 m, né? Então isso vai depender de raça para raça, vai depender dessa conversão, vai depender do que ele está fazendo. Então, a gente tem rações de manutenção, a gente tem rações de potro, tem ração de cavalo atleta, e tudo isso tem que levar em consideração. Por isso, volto a falar, cada indivíduo você tem que tratar diferentemente. Então, repara que não é tão simples assim. Vai lá, solta o cavalo, trata e acabou. Se você quer fazer da forma correta, é importante que se dê uma atenção a mais, né? E aí, bem, quando você vai lá num centro equestre para levar seu cavalo, você vai conversar sobre o que ele vai comer, quanto ele vai comer, que feno ele vai comer, né? Qual é a cama, tal, tal, tal. Mas tem muita coisa por trás disso, né? Então tem a energia que o cara gasta, o óleo diesel do trator
que ele utiliza para fazer a manutenção da pista, é a bomba d'água que queima, é o funcionário que faltou dia de domingo. Então, a gente costuma brincar que, assim, que esse valor é muito para quem paga e pouco para quem recebe, né? Porque acaba sendo uma despesa que você tem. Agora, quanto a volume, voltando a falar do volumoso, você tem também as capineiras. Então, o pessoal que utiliza muito de cortar o capim na piê, o capim elefante, como se fala por aí, e passar na máquina, né? Então, é uma opção de volumoso, mas uma opção de menos qualidade, né? Normalmente, dependendo da época do ano, esse napê vai estar bom ou vai estar ruim. Essa época é uma época boa, que ele vai estar bem, vai estar nascendo, vai estar hidratado, você consegue cortar ele pequeno. Mas quando chega na época da seca, ele está muito grande, ele passou do ponto. Então, aquilo ali é puro volume mesmo, mas é importante para um cavalo que tenha essa matéria verde para ele comer, né? Porque, na verdade, ele é o herbívoro e precisa dessa fibra para o trato digestório ele estar funcionando normal, né? E aí, elevando um pouco a qualidade dessa alimentação, quando se fala em verde, a gente tem a alfafa, né? Que tem bastante proteína e ajuda muito a proteína oferecida para um cavalo, né? Mas aí, assim, não vou falar aqui da parte nutricional, mas a alfafa realmente para um cavalo atleta ela vai dar uma energia a mais, né, para esse cavalo, mas também vai te encarecer. Bem, tudo isso vai estar dentro do trabalho do Center Equestrian. Agora, a gente falou, por enquanto, só para você manter esse cavalo lá. Muito bem. E aí, você quer esse cavalo? Normalmente, uma pessoa compra um cavalo para montar, para passear e tudo mais. Mas, se você não monta esse cavalo rotineiramente, além de tudo isso que você vai pagar de cocheira, de alimentação, você tem que pagar uma pessoa que esteja habilitada a montar o seu cavalo, para fazer uma manutenção de treinamento, uma manutenção de condicionamento e para tirar o seu cavalo da cocheira. Que, para mim, esse é um dos principais problemas que às vezes acontece. Então, você vai lá, tranca o seu cavalo na cocheira e às vezes não tira, o cavalo fica lá preso, né? Às vezes o Center Equestrian não tem piquete de banho de sol, não solta seu cavalo. Então, muito dessa manutenção se faz como? Você pagando alguém para montar o seu cavalo 3, 4, 5, quantas vezes for possível por semana, né? Então, o legal, quando a gente fala assim, num centramento de um cavalo que esteja trabalhando assim, é você montar 5, 6 vezes por semana, tá? E isso é o suficiente para você tirar o seu cavalo da cocheira, não ter estresse de cocheira, né? Ele se manter saudável, com a cabeça boa, tá? Então, se você não tem essa pessoa para montar para você, você tem que ter um combinado lá com o dono do Center Equestrian que ele tem que soltar o seu cavalo no redondel, na pista, onde quer que seja. O seu cavalo sair um pouco daquele ambiente de cocheira ali, né? O cavalo muito preso, ele começa a ficar estressado e começa a ter vícios de estabulagem. Inclusive, é um tema que a gente vai falar mais adiante, né? Sobre esses vícios de estabulagem. Agora, temos, até esse fim de semana, eu estava conversando aqui com os primos da minha esposa, e ele tem um esquema de turismo lá no Petá, aqui em São Paulo, um esquema de cavernas e tal. Ele está começando a
a colocar o cavalo no turismo também, né? Para ir até as cavernas, fazer os passeios, equestres e tal. E aí ele estava me perguntando, e eu estava falando exatamente isso. Agora lá, ainda é uma área que tem muito pasto e tal, e aí você tem que ver qual pasto existe, né, na sua região. Foi o que eu falei com ele: peraí, mas tem pasto, mas que pasto é? Se for só braquiário, você vai matar um cavalo de fome, né? O cavalo não come braquiário, vai comer o braquiário quando ele realmente não tiver nada para comer, estiver passando fome. E tem alguns que realmente emagrecem e acabam morrendo se tiver só braquiária. Mas essas regiões montanhosas têm muito esse capim gordura. Na sua cidade tem muito, né? A impiedade. O cavalo gosta bastante do capim gordura. Então eu falei com ele: se for nessa situação, tudo bem, você vai lá, deixa seu cavalo solto no pasto, tem capim para ele comer, dá uma suplementação aí de sal mineral, ele vai conseguir se manter bem, né, nessa situação. E é uma região de muito morro, então ele solta, sobe morro, desce morro e tal. Ele naturalmente ele tá condicionado. Então eu prefiro muito mais um cavalo que esteja solto, num piquete, ele trabalhando por conta própria, do que um cavalo preso numa cocheira, né? Então a gente já até comentou isso aqui nas situações de cavalgada, né? O pessoal prende o cavalo e engorda para ir bonito na cavalgada, né? Ele tá gordo, tá bonito, mas está fora de forma, né? E aí eu falei para ele: naturalmente na época da seca esse capim vai diminuir, aí você vai ter que dar essa complementação, né? Daí uma ração, entrar com feno se o pasto é muito ruim. E aí isso é muito de região para região, né? Mas e o principal que eu falei para ele é o seguinte, né? Bem, você vai trabalhar com passeio turístico e vão chegar muitas pessoas que não sabem montar, não sabem nada de cavalo. Então a seleção da compra desses cavalos é muito importante, né? Então um cara desse nunca vai ser meu cliente, porque eu vou falar para ele: você nunca compra um potro na vida, né? Por quê? Porque ele vai ter que domar, vai ter que esperar esse potro ser finalizado, esse potro amadurecer, para de repente aceitar ser montado por uma pessoa inexperiente. Claro, tem exceções, a gente tem potros que aceitam rápido e tudo. Mas eu falei para ele: quando você realmente for fazer isso, inclusive ele provavelmente vai ser um dos nossos alunos, porque ele vai ter que ter todo esse trabalho de fazer a instrução dessas pessoas, né? Mas falei com ele: quando você for comprar cavalo, o que você tem que procurar? Cavalo macho, né? Castrado e com mais de 10 anos de idade. Você já saiba que ele é manso e tudo mais. Então, essa coisa da compra também é muito importante. A gente já falou aqui, né? Você comprar o cavalo certo, as pessoas que vendem cavalo, é importante que faça a orientação de compra correta para que esse cara compre e seja feliz com o cavalo dele, que se mantenha no cavalo, né? Quando você faz uma orientação de compra errada, o cara vai cair, vai se machucar, não vai aproveitar, e daqui a pouco ele vai vender esse cavalo e comprar uma moto, um jet ski ou alguma outra coisa e vai sair do mercado, né? Então, essa responsabilidade de quem vende cavalo é importante, e essa responsabilidade, voltando ao nosso assunto, de quem tem o centro equestre, de quem tem o hotel de cavalo, de quem faz treinamento de cavalo, é muito importante que você possa vender um produto e entregar esse produto de verdade, né? Porque a gente que é do meio sabe das irresponsabilidades que acontecem de você estar pagando pelo serviço e o cara não está executando aquele serviço muitas vezes. E também existe, né, Leonardo, várias outras despesas, né? Aí entra ferrageamento, vermifugação, vacinação, né? Porque às vezes a pessoa compra um cavalo, mas ele não tem noção. Aí, às vezes, não faz parte do pacote. Aí você pede para o cara: ó,
precisa ferrar, precisa disso, precisa daquilo. O cara, pô, mas não estava preparado para isso, né? Exatamente. Então, normalmente foi exatamente o que você falou. Tem o pacote que o cara vende, mas o casqueador ou o ferreiro está fora do pacote, né? A parte de medicação, então, vermifugação, a gente, no Brasil, clima tropical, é interessante que se vermifugue de 2 em 2 meses ou 3 em 3 meses, no máximo. E aí é um custo a mais, mas o vermífugo nem é tão caro. Mas aí é importante essa manutenção de vacinação da tropa, né? E aí o maior problema é o quê? Quando o seu cavalo fica doente. E aí a despesa aumenta, porque aí é veterinário, né? Toda a parte de medicação, de tratamento diário e tal. E não tem jeito, isso acontece. Assim como a gente, né? A gente está bem, daqui a pouco pega uma gripe, sei lá, machuca e tem que cuidar. E aí o cara tem que colocar a mão na consciência e ver se o bolso dele aguenta isso aí, porque o que não pode, o que o cara não pode fazer é abandonar o cavalo à própria sorte. Sim. Inclusive, às vezes, deixar o cavalo lá para o dono do estabelecimento tratar e manter esse cavalo, e às vezes você está tirando o lucro de algum outro cavalo, o cara está colocando no seu cavalo. Não é dele, é seu, a responsabilidade é sua, né? Então, da mesma forma que eu falei aqui, que tem alguns proprietários que não honram o que ele vendeu, tem também os proprietários que também não honram. E aí o cara que ama cavalo, que tem o estabelecimento equestre dele, lá redondinho, você pega uns 2, 3 inadimplentes por mês e o cara quebra ele, entendeu? Por quê? Como o cavalo está ali, você precisa alimentar. Você vai deixar o cavalo do cara passar fome? Vai deixar ele morrer? Você não vai deixar, porque você tem responsabilidade, né? O cavalo está debaixo do seu teto, né? Então, às vezes, ele diminui um pouco a ração e tal, mas o custo de manutenção é dele, né? Então, isso é uma coisa complicada. Eu até estava conversando com uma amiga esses dias e até isso depois vai virar um tema de nossa conversa aqui, Emerson. Depois você anota aí, por favor. A gente vai conversar com a Vanessa. E ela faz esse trabalho, às vezes, da parte burocrática de cavalo, documentação e tal. E eu dei essa sugestão a ela de criar um contrato para isso, né? E ela está indo atrás disso. A hora que estiver pronto, a gente vai falar disso aqui, né? Um contrato que deixa o proprietário do cavalo e o proprietário do centro equestre à vontade de trabalhar em cima disso, né? Então, na verdade, a gente está sempre aqui tentando ajudar o cara que começou, fez o curso de domo, está trabalhando, está tentando montar o seu próprio negócio, né? E isso vai ser mais uma forma de ajudá-lo, né? De ele saber juridicamente o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer. Então, se ele tiver um contrato assinado, por exemplo, né? Isso vai facilitar a vida dele na hora de receber, de ter um problema, né? Então, esse é um tema importante da gente discutir depois. Porque o que eu vejo, às vezes, que acontece por aí é por exemplo, o cara foi lá e não pagou, assim, não quero mais cavalo. E vai e deixa o cavalo lá com o cara que se vire, entendeu? E aí, quer dizer, o cara está pagando, fazendo aquela manutenção, e chega uma hora que o cara pega e vende o cavalo. O cara abandonou, aí o cara que abandonou vai lá, ué, cadê meu cavalo? Não, vendi. Não, mas como vendeu? O cavalo era meu? Não, era seu, mas você não tratava, eu tratava. Aí vira aquele problema, né? Então é importante que isso esteja escrito e vai chegar um momento que a gente daqui vai poder ajudar esse pessoal aí do centro equestre aí para poder ter essa situação, assim como a gente tem a pauta também, que a gente vai conversar depois, de fazer essas pessoas que trabalham ainda sem ter
na informalidade, né? Uhum. A gente orientar essas pessoas a se tornar formal, a contribuir para o INSS, porque se algum acidente acontecer, você ter alguma ajuda aí. E é extremamente simples, mas não para mim. O Fernando, que trabalha aqui conosco, ele Uhum. vai fazer essa palestra para a gente. Então, Leonardo, é interessante porque nós trabalhamos há um bom tempo, né, com baias de aluguel. Realmente acontece todo esse tipo de problema. Então, a melhor coisa a se fazer é você ter um contrato, né? De qualquer forma, você está cobertado. E uma das coisas que acontece muito também, inclusive aconteceu com a gente, quando você for montar qualquer CenterQuest, dá uma pesquisada na região, se comporta, né? Lá você conhece, esteve dando curso lá, nossa região é muito fria. Então, o que acontecia? A maioria dos animais que ficavam lá eram de pessoas de fora, de São Paulo, de outras cidades. Aí chegava fim de semana, essas pessoas não vinham. Automaticamente não vinham, não te pagavam também. Aí, sabe, então uma coisa puxa a outra. Então, tem que saber onde montar, né? Ver se a região comporta, se você vai ter clientes para aquilo. Nós montamos porque a gente gostava. Inicialmente, nós montamos para o nosso próprio uso, mas depois começamos a trabalhar com uma clientela. Só que aí você começa a ter problema. Aí que você começa a pensar, né? Antes de fazer qualquer coisa, tem que ter um planejamento, né? Exatamente. Agora, a gente está falando numa situação que, assim, que às vezes pode dar errado, pode dar problema. Mas tem também as situações que realmente deram muito certo, que é o cara, por exemplo, montar o centro de treinamento e o cara ele ter a possibilidade de falar com o cliente dele, ó, negócio é o seguinte, aqui eu trabalho até sábado, de tal e tal horário, quando você vier, você me avisa, que eu vou me preparar para você. E aí, isso é o ideal, entendeu? Porque eu também já vivi isso, né? Nos anos 90 lá, antes, quando eu fazia faculdade e tal, que a gente tinha um CenterQuest lá em Araruama, no Rio de Janeiro, eu e meu irmão, putz, a gente sofria muito com isso, porque a gente tinha o, o rancho bem próximo da cidade, que é uma cidade praiana. Pô, chegava sábado, a gente ficava o dia inteiro lá no rancho, estava esperando os clientes, aí nego não vinha, nego não vinha. Pô, quando chegava às 5h30 da tarde, chegava os caras, chegavam da onde? Da praia, tá todo mundo na praia. Uhum. E aí a gente ficou o dia inteiro esperando eles foram para a praia e vinham no fim da tarde montar, quer dizer, aí você vira escravo do seu trabalho, né? Uhum. Mas aí é importante que você consiga ter uma comunicação, porque vocês não vão vir? Que horas vocês vão vir? Né? Para eu estar te esperando, que também pode chegar um momento que ele não avisou que ia e você não está lá. E Sim. aí, eles também não têm direito de reclamar, que você também não sabia, você não avisou. Quer dizer, o seu funcionário vai estar lá, o cavalo dele vai estar tratado, o cavalo dele vai estar com a cama limpa, vai estar com a água, comida no coxo e tal, mas eu, como seu instrutor, não vou estar lá naquele momento. Mas se você tivesse me avisado antes, eu estaria, não é Uhum. verdade? Então, tudo isso é importante que seja combinado antes, que facilita a sua vida. Então, como diz o ditado, né? Combinado não é caro, né? Então, hoje tem, já falando num patamar mais alto, assim, de treinadores que já competem e têm clientes que são proprietários de cavalo, esses treinadores já colocam tudo isso no, no, na conversa, na verdade. Uhum. Né? Ainda não está no papel. Então, a ideia é que você consiga colocar isso no papel, que está escrito, está assinado, tá bom. Mas já existe essa situação no Brasil dos treinadores. E é engraçado porque tem situações, por exemplo, na modalidade Red, que é a modalidade que eu mais me envolvo, de o cara mandar um potro para um treinador, treinar para o potro futuro, por exemplo, e você chegar lá no área do cara e ele te proíbe de montar no seu potro. Uhum. Por quê? Porque o potro está treinando para o potro futuro, e quem está treinando é ele. Você Sim. é só proprietário. Você vai Uhum. ficar só com o troféu se ele ganhar.
E, claro, vai poder montar depois, se você for competidor amador, vai poder montar depois, quando estiver mais próximo do evento e tal. Mas consegue-se fazer isso, né? Mas todo esse planejamento que você comentou é importante que se tenha, né? Se coloque no papel e se fazer, né? Um checklist ali na hora de chegar um cavalo para você, que tudo seja conversado antes para não dar pepino depois. Uhum. Né? Então, uma Porque coisa... a probabilidade de dar certo é muito grande, né? Porque se o cara comprou um cavalo, é porque ele realmente quer se divertir com aquilo, né? Ele gosta, ele é apaixonado, né? Agora, se a responsabilidade for mútua e se for combinado direitinho, você, proprietário, vai estar feliz de ter um cavalo bem cuidado, de montar seu cavalo está sendo feita a manutenção, e o dono do Center Quest vai estar feliz de estar te servindo e que aquilo vai estar sendo o sustento dele também. Uhum. E isso está todo mundo feliz, está tudo certo. Mas tem que ser conversado antes. A probabilidade de dar certo é maior que a de dar errado. Sim. Né? Se você fizer esse planejamento. Então, e uma das formas que nós percebemos assim, né, de você manter aquele proprietário interessado em sempre estar comparecendo no rancho, foi criar atividades, né? Então você criava alguma atividade, uma cavalgada, ou às vezes até mesmo estimulava a ele treinar, fazer algumas aulas. Aí você criava um cronograma, ele estava lá presente, né? Participava, criava algumas provinhas e tal. E às vezes até ficava legal que a pessoa adquiria experiência, que ele mesmo já chegava, pegava o cavalo, botava a sela, escovava, saía, depois trazia, lavava, né? Então, mas esse é um tema importante. Esse é É. um tema importante e que a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, assim, para ir ver cavalo, né? Eu já tinha viajado antes, mas para passear, mas em 2008 eu fui para Ohio, lá no Aras do Oli Griffiths, que é meu amigo. E sabe o que eu vi, cara, lá? Ele não fica pegando o cavalo para os outros, limpando o cavalo para os outros, selando o cavalo para os outros. Ele ensina a fazer, entendeu? E isso é um problema aqui no Brasil também. O proprietário quer chegar e o cavalo está ali selado, pronto para ele montar. A hora que ele terminou de montar, toma, vira as costas e vai embora. Isso está errado, entendeu? Então, pô, você gosta de cavalo? Então vem cá. Vai lá na cocheira, pega ele. Nos primeiros dias você vai acompanhar. Ó, é assim que coloca o cabresto, é assim que você aborda um cavalo, né? Trouxe da cocheira, agora amarra. E aí, como é que amarra? Sabe amarrar um cavalo? Não sabe, ó, é assim que amarra um cavalo. Ó, cuidado, não coloca a mão aqui, se o cavalo puxar, ele arranca seu dedo fora. Ó, amarra assim que fica fácil você desatar o nó. Amarra é essa distância do amarrador, não muito comprido, não muito curto. Olha quantas coisas eu falei num simples ir buscar o cavalo na cocheira. Né? Trouxe o cavalo, está amarrado? Beleza, agora escova. Vai passar uma escova no seu cavalo. Beleza, escovou crino, escovou cauda. Muito bem. E agora? Agora limpa os cascos. Ergue a mão, ergue o pé, pega um limpador de casco, olha como é um casco de um cavalo. Que o dia que não estiver saudável, você vai ter essa percepção. Ah, por que limpar? Porque às vezes entrou uma pedra no meio do caminho, às vezes está com barro pressionando a família, e é uma forma de você criar um hábito de ver o sistema locomotor do seu cavalo todo dia. Ok, limpou? Agora vamos colocar a sela. Coloca a manta. Como é que coloca a manta? De frente para trás, de trás para frente? Deixa a entrada de ar? Coloca a sela. Encosta a sela. Ajeita o estribo. Beleza. Tá tudo certo? Tá, agora embocadura. Sabe colocar? Não. Então eu estou acompanhando ele. Essa, na verdade, é a primeira aula da vida dele. Não é lá dentro da arena montado. Você precisa saber lidar com o cavalo. E isso cria uma empatia dele com o cavalo dele. Né? Montou, agora vem para o banho.
tirou a tralha. Como que eu vou colocar a tralha? Vou pendurar a manta para secar? Onde que eu penduro? Como é que eu faço? Como que eu coloco a sela ali? Né? Vou dar banho. E aí? Como que eu começo o banho? De baixo para cima, né? Pelas pernas, tal, tal, tal. Pronto. O cavalo secou? Não, posso guardar molhado? Não, não pode. Por que não pode guardar molhado? Porque se você guarda molhado, junta pó de serra, pó de terra nas quartelas do seu cavalo, vai dar uma dermatite de quartela, daqui a pouco seu cavalo está manco, seu cavalo está molhado, aquela gotinha que cai aqui, vem por trás do casco, mantém ele molhado, isso pode dar fumo. Então, olha só o quanto de aula você pode dar num dia para um cara, só dele tirar na cocheira e devolver na cocheira. Uhum. Né? Uhum. Ah, vou soltar meu cavalo no piquete. Vou lá, tiro o cabresto e dou uma cabrestada na bunda do cavalo sai andando. Tá certo isso? Não, tá errado. Vira o cavalo de frente para você, solta, agrada, sai. Você saiu dele. Né? Então, são pequenos detalhes que muita gente não ensina. Uhum. Bem, você sabe fazer isso bem? Agora eu vou montar. Aí vai ter aula de equitação. Vai chegar um momento que esse cara vai chegar, você fala, ó, você pega tal cavalo ou o seu cavalo, e isso tudo ele já sabe fazer sozinho. Não está dependendo de você. Isso faz parte, pelo menos para mim, Uhum. faz parte do dia a dia de treinamento. O Sim. cara saber lidar com isso tudo, né? Mas aí tem os proprietários que não querem fazer isso. Quer dizer, então ele não se adaptou ao meu esquema, vai para outro lugar. Então, aqui funciona assim, Uhum. né? Uhum. Para você não ficar refém do seu cliente, Sim. não é verdade? Né? Então, tudo isso tem que ser conversado, né? Mas para a gente aqui que fala em doma racional, em doma índio, você criar um vínculo com o cavalo, isso é muito importante. Não é um carro, uma moto que você chega ali, montou, sai andando, depois deixa e vai embora, Uhum. né? Isso é importante demais. Cavalo é cavalo 24 horas por dia. Ele é cavalo depois que você vai embora, antes de você chegar, e tem uma cocheira, ele tem 24 horas por dia que você precisa estar focado nele, né? Para dar condições de ele estar com boa saúde. Uhum. E não é só saúde de corpo, não, é saúde mental, né? Porque você, já falei aqui, você deixa um cavalo preso direto dentro da cocheira sem ser montado, você tomar um banho de sol, ele começa a ter vício de estabulagem, Uhum. né? Então, olha o quanto envolve, né? É muita coisa. Agora, a partir do momento que o dono do centro equestre tem esse, esse conhecimento e consegue trabalhar dessa forma, pô, fica maravilhoso, fica gostoso, fica redondo. Né? Então, voltando a falar lá da minha viagem para os Estados Unidos, pô, eu via lá esse meu amigo fazendo isso com todo mundo. Chegava criancinha lá de 4, 5 anos montar, claro que ele ajudava, mas ele ia junto. Ele pegava a mão do cavalo e a criancinha ia lá com rastelinho e limpar, mas era aquele cavalão, né? Professorzão de 15 anos que você encostava a mão na, na mão do cavalo e já erguia meio que sozinho, já fazia isso todo dia, né? Mas a criancinha tinha, tinha esse hábito. Uhum. Via dar banho, ele ajudava na mangueira ali. E o legal é que as pessoas lá criavam esse hábito e achavam legal, né? E tem que achar, porque é a forma de você realmente criar mais vínculo com o seu cavalo. Então, né, Leonardo, a gente falou até agora, né, da pessoa que compra um cavalo e deixa aí para alguém cuidar, né, os cuidados de terceiros, né? E tem aquela pessoa também que às vezes ele comprou um sítio e quer ter um cavalo, mas ele não tem sequer um funcionário, alguém para ficar lá. Então ele solta o cavalo no piquete lá e fim de semana vai para a cidade, só vem os fins de semana, né? Aí a hora que ele chega, ele não consegue nem pegar aquele animal, às vezes nem tá lá, escapou, tem tudo isso aí também, né? Esse para mim é um dos problemas assim piores, né? Porque o cara acaba. Bem, primeiro ele errou na compra, porque se ele tiver um sítio, o sítio dele estiver
bem cercado e tal, tiver capim suficiente para o cavalo dele, e ele comprar o cavalo certo, ou seja, o cavalo manso, já foi domado, é para passear, ele vai se divertir. Ele vai chegar fim de semana, vai lá no piquete, ele vai conseguir pegar o cavalo dele, vai vir, montar, tal, soltar, vai embora, beleza. Era isso que ele queria e isso que ele conseguiu fazer. Mas normalmente não é o que acontece, né? O cara chega fim de semana, vai buscar o cavalo dele, já não consegue buscar. E aí dá aquele trabalhão, pegou. Aí pegou, o cavalo dele não é tão manso como ele achava que era. Ele vai colocar sela e como o cavalo dele ficou, vamos dizer que ele ficou um mês sem ir no sítio. Ficou um mês sem ser montado, a hora que ele vai montar, o cavalo vai aprontar. E aí, isso aí já causa um trauma. Isso se ele não cair, não machucar, né? Então, esse cavalo, se ele comprar errado, vai dar problema para ele, né? Então, é importante ter essa manutenção. Às vezes, o caseiro dele, sempre tem um caseiro, mas o caseiro dele não sabe nada de cavalo, não ajuda dele em nada, só alimento, né? Então, às vezes, o cara faz isso, eu quero ter um cavalo solto no sítio, achando que vai ser mais barato, mas às vezes o barato sai caro. Então, é melhor optar por um centro equestre, né? Uhum. Mas, como a gente já falou aqui, se for bem planejado, a possibilidade de dar certo é grande, tá? Mas o problema, cara, é que assim, aconteceu comigo, aconteceu com você, aconteceu todo mundo que mexe com cavalo. Um dia você foi lá e comprou um cavalo todo feliz, que achou que ia ser legal, e depois falou, putz, não era isso, não deu certo, me venderam o cavalo errado, né? E aí, se der para reverter, se você for apaixonado o suficiente para conseguir reverter aquela situação e se manter no ramo do cavalo, legal. Agora, o problema que acontece é que esse cara comprou o sítio, né? Eu já falei vários ditos populares aqui, mas tem um dito popular que fala: o sítio, ele te dá duas alegrias, quando você compra e quando você vende. Uhum. Né? Mas não é para ser assim. Mas às vezes é, né? Então você comprou, você fica todo feliz. E aí você vai lá, daqui a pouco começa a ter a manutenção do sítio, é o caseiro que não fez direito e tal, tal. Aí o que acontece? Você se apurrinha e fala, vou vender. E abandona, né? Porque normalmente ele não vai te dar dinheiro, ele só vai te dar gasto, né? Se você tem isso como hobby. Então, se você tem o cavalo como hobby e quer se divertir, é mais fácil eu comprar um cavalo e levar para o centro equestre, né? Porque esse problema do sítio é verdadeiro. Né? Isso já aconteceu com várias pessoas que a gente já viu que realmente ficou super feliz quando comprou, aí no meio do caminho desistiu. E tem uns que viram, não, isso aqui não dá certo, mas eles são apaixonados por cavalo. Vende o sítio, pega um cavalo, leva para o centro equestre, vai lá só se divertir. Que alguém tratou para você, alguém limpou a cocheira, alguém rastelou a pista, né? Alguém teve o trabalho de comprar ração, de comprar o feno, alguém consertou a bomba d'água que queimou. Você, quando chega ali, o seu trabalho é ir buscar seu cavalo, vir, montar, se divertir, ir embora, delícia. Isso é o gostoso, né? Mas, é lógico, você vai estar pagando esse cara para fazer tudo isso por você. Só que a diferença é que isso está sendo rateado por várias pessoas. É diferente se você tiver um sítio que é só você que está pagando. Né? Então, legal. Essas são as realidades. Né? Sim. Então, para aquela pessoa que está interessada em comprar um cavalo, o programa de hoje acho que vai deixar bem esclarecido, né, Leonardo, o que é uma responsabilidade em ter um animal, né? Exatamente. Então, assim, na verdade, a gente está aqui tentando formar essas pessoas que vão cuidar do seu cavalo, né? Então, formar domando, iniciando, fazendo todo o trabalho de manejo nesses cavalos e tendo toda essa responsabilidade que a gente falou aqui, né? Então, às vezes a gente fala, parece que é uma responsabilidade difícil. Não, se for planejado e combinado, tá tudo certo, a gente vai ser feliz para sempre. Né? Legal. Mas se for bem feito.
Uhum. Assim como qualquer outra atividade, se não for planejado e se não for bem feito, também vai dar errado, Sim. né? Só que a diferença, se eu comprei uma moto para fazer trilha e enjoei, eu posso deixar lá na garagem, né? Não Uhum. precisa pôr gasolina se você não andar. Deixa ela lá, o máximo vai acontecer depois de chamar o mecânico que não está pegando mais. Agora, um cavalo, se você enjoou, não dá para você deixar ele lá na cocheira sem tratar dele. Lembra, cavalo é cavalo 24 horas por dia. É Uhum. isso aí. Muito bom, Leonardo. Então, espero que você tenha gostado. Você que pode estar interessado nesse momento em adquirir um cavalo, presta bem atenção aí essas orientações que o Leonardo passou, tá bom? Se gostou, dá um like aí para ajudar a crescer o canal. Continue nos acompanhando. É isso aí, pessoal. E se você ficou com alguma dúvida, alguma coisa aqui que a gente não abordou, não falou, deixa aí sua sugestão, né, que a gente vai tentar sanar a sua dúvida, tá? Deixa o seu like aí e continue nos acompanhando, tá bom? Valeu, abraço.